Olá, caríssimos amigos, meus queridos amigos, vamos conversar sobre coisas não muito agradáveis, né? Parece que o Joe Biden, né, o velhinho lá dos Estados Unidos, que é o presidente dos Estados Unidos, tem a intenção de colocar sanções ao petróleo russo. Qual que é a justificativa, Genzito? A justificativa é sufocar a economia russa para que eles parem de fazer o que eles estão fazendo. Tá, mas vamos ver o que isso pode causar, não só aos americanos, como aos brasileiros, né? A gente fala, o americano ele vai estar fudido, o russo está fudido, o ucraniano está fudido, o alemão está fudido. Cara, a gente tem que pensar também na gente. A gente até entende que alguns países passam por situações às vezes muito piores que a nossa, relativamente, porém a gente também tem que pensar no que isso afeta os brasileiros. Tá? E acontece que só do Biden cogitar essas futuras sanções, o barril de petróleo já foi a $140. Isso é grave. Eu não sei se em uma visão apocalíptica, se esse barril de petróleo chega, por exemplo, a 300, como vem se cogitando. Aí eu já não sei, mas acontece que, por si só, isso afeta o mundo como um todo. Tá? Isso impacta muito no futuro no futuro assim, no preço das coisas, né? A gente é altamente dependente de petróleo, por mais que você não tenha um automóvel e tal, você é afetado pela cadeia logística. O preço dos alimentos sobe, ou seja, o seu dinheiro vai comprar menos do que você compra hoje, entendeu? Então a tendência no futuro é o que? Crises econômicas, alguns países vão passar fome, eu não sei se o Brasil vai passar fome, mas acontece que a gente é afetado, ainda mais em ano de eleição. Tá? A gente já não paga um combustível barato. Tá? A gente não paga um combustível barato no Brasil. A gente fala, devia aumentar mais. Cara, já tá ruim pra gente. Já fala em cogito em aumentar. Eu sei que isso a gente acaba pagando o preço de uma forma ou de outra. A gente vai pagar esse preço. Não tem jeito, galera. Agora, dizem até que o Biden está conversando com o governo da Venezuela, cara. Nessas horas o cara cogita até a Venezuela, mano. Você vê o nível que a gente está. Uma coisa que eu não esperava, né? Estados Unidos conversando com a Venezuela para afrouxar as sanções que a Venezuela tem. Não só a Venezuela, como o Irã tem. Agora, eles tomam essa decisão. A Rússia já ameaçou desligar o gás para a Europa. Se não me engano, a Europa tem uma dependência de 40% do gás russo. Cara, isso é muito. Isso é muito, galera. Isso é significativo. Isso afeta a vida de muitas pessoas. Como um todo, o Brasil ele vai se afetar de alguma forma ou de outra. O preço do trigo. Tanto a Rússia como a Ucrânia são produtores de trigo. Isso afeta o preço internacional. Ou seja, o trigo é a base da alimentação de muitos brasileiros. Você que come seu pãozinho francês praticamente todo dia. Cara, isso é péssimo. Isso é preocupante. Entendeu? Então acaba que todo mundo sai perdendo nessa guerra. Sufoca a economia russa, mas a gente é afetado. Entendeu? Porque assim, galera, mas alguma coisa tem que ser feita, porque os russos são malvados, e por. Galera, pensa o seguinte, quem que está fazendo essas coisas? São governos. Os maiores penalizados é a população. O Putin,
tem reserva de dinheiro pro resto da vida dele. Ele não vai, tipo, passar fome se a economia russa colapsar. O Maduro, que é o Maduro, que o povo venezuelano, a maioria come lixo e tudo mais, você vê que ele está bem gordinho. Vocês acham mesmo que os governantes eles são penalizados pelas suas ações? Tipo assim, o, o governo da Ucrânia, do governo da Rússia, acaba, digamos assim, tipo assim, ferrado. Mas quem vai se ferrar não é é mais o russo, mais o ucraniano. Claro, o ucraniano, o cara tem que ir embora do país dele para não tomar bomba e ainda vem políticos como o Arthur Duval e fala aquela asneira lá. Enfim, já é um assunto que eu acho que deva ser superado, mas é opinião minha. A população mais pobre que se ferra, cara, político. Você vê lá aqueles países pobrezinhos da África, os políticos, muitos deles têm até carros de luxo, mansões. Tinha um cara lá de um país da África, o cara tinha cada carrão, ele andava com muito dinheiro, muito ouro, cara. Enquanto a população deveria passar fome. Entendeu? Claro que, assim, os caras pensam, vamos retalhar o petróleo russo para sufocar a economia russa. Mesmo que ele faça o cidadão no país dele, em que muitos votaram nele, sustenta o salário dele com impostos, o cara vai ter que pagar. Foda-se, né? Tipo assim, que tem as sanções, ele ainda não colocou as sanções. Poxa, para você ver, guerra é um negócio foda, porque se você analisar, são dois políticos, dois governantes que colocam os outros para brigar entre si. Essas pessoas que brigam vão perder a vida, vai trazer fome, caos, morte, e esses políticos eles vão estar de boa, tá? Vão estar de boa. Isso desde que o mundo é mundo, que o ser humano guerreia. Pô, isso é gravíssimo, tá? Isso é uma coisa grave, é a minha opinião. O nosso temor é o seguinte: o governo brasileiro, não sei o que vai fazer, mas ele sabe, ano de eleição, preço do combustível subindo, isso não é bom, tá? E aqui eu não quero entrar no mérito de quem está correto nessa guerra. Eu já acho que é muito leviano a gente apontar lados. Sabe por quê? Porque existem erros que levaram essa guerra dos dois lados. Tá? A própria atitude do Biden levou a muito do que está acontecendo hoje. Então é inegável esse fato. É inegável que não é só os americanos que vão passar por problemas. Os brasileiros também, a gente tem que pensar no Brasil. A gente tem que pensar que sobe tudo, não sobe só a gasolina. Porra, é foda, cara, galera. Tem que ninguém não quer entrar em mérito de quem tá certo e quem tá errado. Por si só já é uma merda, guerra é uma merda. Não tem o que discutir. O preocupante é o quanto que isso afeta a nossa vida. Na Segunda Guerra Mundial, quando faltou petróleo, naquela época teve que usar alternativas até bastante escassas. Tinha um tal do gasogênio, alguma coisa assim, porque não tinha gasolina. Até aqui no Brasil. Entendeu? Então é isso, essa é a nossa preocupação. O quanto que isso afeta a vida dos brasileiros. Agora a questão ideológica e tal já é outro papo. Agora você vê que nessa de guerra, o Maduro disse que ofereceria ajuda na questão dos fertilizantes.
Ele já está conversando com o governo americano para ele vender petróleo, mas não vai suprir assim de uma hora para outra, não. Isso leva tempo, galera. Até normalizar, vai ter gente pagando mais caro no combustível. Aí fala, não, então tem que a alternativa são os carros elétricos, tá? E a demanda para isso? Eu acho que a energia deles vem da onde? Para recarregar um carro elétrico, entendeu? E tem aquela parada lá da pressão ambientalista, porque o gasoduto que iria do Canadá até os Estados Unidos, que o Biden quis cancelar pela questão de ambiental, porra, vai fazer falta, cara. E ele por dar um de bonzinho, não vai ter esse gasoduto. Ou aí você vê, decisões ruins acabam prejudicando a vida de muitos. É aquela coisa, tempos fáceis criam homens fracos e homens fracos criam tempos difíceis. Bom, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.